Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Histórias do Cinema Paranaense. Eu sou a Gabi Goulart e hoje eu tô aqui com o Yuri Pérez Malucelli. Olá. E também com o William Biagioli. Olá. Para receber os dois convidados do dia, que é o Alexandre Rafael Garcia e o Wellington Sério. E aí, gente, tudo bem com vocês? Oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Massa. No episódio de hoje a gente vai estar aqui para conversar sobre a trajetória do Alexandre e do Wellington pelo cinema paranaense. Mas, antes de tudo, a gente também quer falar sobre um filme que o Wellington roteirizou e que o Alexandre dirigiu, que é o Dias de Trovão, de 2015. O filme é um média-metragem e eu vou ler aqui uma sinopse rapidinho dele para vocês conhecerem um pouco mais. Eric é apaixonado por sua melhor amiga, Eduardo, mas Michelle é mais rápida e conquista a primeira menina. Na pista de kart, Eric tem a chance de superar o adversário em uma feroz competição. Amor e velocidade, amor pela velocidade. Aqueles eram de Dias de Trovão. Legal, então acho que podemos pular direto para as perguntas sobre o filme, né, nesse primeiro bloco. E bom, acho que para chutar já a coisa na primeira pergunta, assim, acho que podemos perguntar sobre algo que é antes do filme, né? Antes mesmo da pré, que é talvez uma pergunta dividida em duas partes, né? É interessante a gente começar perguntando sobre a gênese do filme, né? Que é, primeiro, uma pergunta mais abstrata, que é aquela coisa, né? De onde vem a ideia de um filme. E daí, no segundo momento, pergunta mais uma questão mais da prática, né? Em que momento que vocês decidiram, putz, temos esse roteiro aqui, vamos fazer o filme, né? Ou se, enfim, o roteiro já foi escrito com essa coisa na cabeça, né? De vamos escrever e já fazer. Assim, vamos lá, de Gênese mesmo, assim, né? Esse projeto todo, na verdade, nasceu como um roteiro de curta, com uma outra temática. Era um filme que chamava Grande Prêmio, e ele foi feito, eu não estou lembrando exatamente o ano agora, se o Alexandre lembrar depois, ele pode falar, mas foi num período lá, né, de inscrição para mecenato, ou seja, foi pensando já para talvez inscrever em mecenato e tudo mais, em que eu tinha feito 3 roteiros, e 4, na verdade, né? Um deles eu ia dirigir e esses outros roteiros estavam sobrando. O que eu acabei dirigindo, eu acabei escrevendo foi o Coração Azul, que eu fiz depois e tal. E o que era o Grande Prêmio ficou. Eu dei para o Alexandre, né? Passei os roteiros para o pessoal do quadro e o Grande Prêmio foi para o Alexandre. E era um filme absolutamente outra coisa. Era um filme que, assim, acho que até tinha um pouco a ver com um filme que depois o Alexandre fez, que é o Pequenos. Eu também colaborei um pouco no roteiro, né? Que filme de pessoas na rua, tal, e o centro do filme era uma pequena aventurinha, uma pequena farsa ali. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa ideia da farsa e de um grupo tal em que eles correm de carrinho de rolimã. É uma coisa bem nesse sentido, assim, né? Bem prosaica, tal, carros de rolimã, enfim. Foi aprovado o roteiro, a gente fez esses outros filmes, acho que eu não lembro até se eu dirigi o Coração Azul antes, mas enfim, a gente fez todos esses projetos antes. E quando chegou no momento de pensar a feitura do que era o Grande Prêmio, a gente já estava no momento ali da produtora em que a gente queria tentar expandir um pouco essa ideia dos curtas, né? Tentar entrar numa uma espécie de conceito que fosse assim, potencializar esse aspecto narrativo que nos interessava, né? Nossos filmes todos vão ficando cada vez maiores em termos de páginas de roteiro e tal, cada vez talvez até mais tresloucados no sentido da farsa. Então, esse roteiro, né, esse momento meio que marca o auge dessa vontade, assim, né? A gente tem que fazer filmes maiores, mais pretensiosos no sentido do tamanho da produção e do quanto a gente vai querer se aprofundar de novo, né, essa ideia da farsa, e depois, já estou me repetindo, mas depois eu falo mais sobre isso. E aí foi um pouco isso, assim, a primeira grande mudança, né, que eu pensei em fazer, e o Alexandre já topou muito rapidamente, assim, que foi transformar o filme, ao invés de ser, né, um filme sobre rolimã, ser com corrida de kart. Que também seria simbolicamente, seria uma espécie também, né, de upgrade, ou de potencialização da ideia do carrinho de rolimã e também da farsa, né? O filme não se chamava Dias de Trovão ainda, não tinha essa ideia essa ironia com o título do filme, nem nada, mas essa coisa do automobilismo, das máquinas, da possibilidade abstrata, né, que esse universo todo pode criar em relação ao aventuresco, já estava nascendo ali e tal, enfim.
E aí a gente conversou bastante, foi uma conversa longa na produtora, e a gente entendeu que seria, não, vamos assumir isso, vamos fazer um média, então vai ser um média. Aí o roteiro foi ficando maior, 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 e ele ficou bastante grande, a gente já tinha, né, bastante noção que seria um média meio trabalhoso de se fazer, e que envolvia uma série de coisas. Tem algumas coisas que são anedóticas, assim, mas talvez ajudem a, sei lá, ancorar melhor, né, o momento em que a gente estava vivendo ali. A gente, nesse momento da feitura do roteiro, a gente estava correndo de kart para valer, a gente fazia um campeonato amador entre nós, assim, e a gente estava com coisa também fresca, né, essa disputa fresca entre nós, esse sentido lúdico, assim, com a disputa, com o automobilismo amador, muito amador, né, claro, e influenciou bastante também, assim, com certeza me influenciou muito, eu estava muito vidrado nessa ideia, muito obcecado com isso, e foi muito mais fácil convencer, né, né, convencer não no sentido que precisava convencer o pessoal, mas foi mais fácil que essa ideia fosse aceita, porque estava todo mundo meio nesse universo, então a coisa fluiu de maneira mais tranquila, assim, não foi algo muito insólito, uma obsessão muito particular minha, que eu tentei falar com a galera, não sei o quê, e aí foi. Não foi desse jeito. Tava mais ou menos todo mundo nesse diapasão, assim, então... E é basicamente essa gênese, né, nesse sentido mais básico da coisa, né. Posso aprofundar, posso falar um pouco a mais sobre isso, ou talvez o Alexandre mencione, né, fale antes, aí depois eu posso retornar. Ouvindo o Wellington falar, veio umas coisas à cabeça também, né? E acho que o filme ele realmente marca uma mudança de página, uma nova etapa, acho, no quadro, né? Que é a produtora que a gente tinha, a produtora existe, né? Mas que eu fazia parte oficialmente ainda, né? A gente criou a produtora oficialmente em 2010 e o Grande Prêmio o Jesus Trovão foi lançado em 2015, né? Mas o que o Wellington falou no começo ali, né? Que eu estava vendo aqui, foi 2011, né? Que a gente mandou esse projeto. E nesse momento, 2011, já aconteceu, já que eu estava envolvido com outros dois filmes que a gente ia fazendo logo na sequência, que era o Pequenos e o Sobrenatural, e a gente tinha essa oportunidade de um edital aberto, né? A gente mandou vários projetos, e aconteceu que eu não tinha nenhum roteiro naquele momento, né? E eu acho também, eu estava entrando nessa etapa, assim, de que eu estava começando a escrever menos, tornando mais produtor e menos roteirista, né? Não tinha nenhum projeto, falei com o Wellington, conheci o roteiro dele do Grande Prêmio, e falei, vamos mandar esse projeto, você como roteirista, e eu dirijo esse filme. A gente mandou o projeto, né? E foi um ano que a gente ganhou, acho que a gente produziu também outros 4 filmes, né? E o Grande Prêmio ficou por último, para ser produzido por último, justamente porque está envolvido em outros 2 filmes, né? Sobrenatural e Pequenos. E daí, quando chegou na vez do Grande Prêmio, foi isso que o Elton falou, né? A gente falou, pô, vamos fazer algo diferente agora, né? O quadro já tinha, sei lá, acho que uns 30 curtas-metragens produzidos. A gente falou, mais um curta não, né? Vamos fazer um média agora, né? Então, e nesse combinado, o Wellington reescreveu, criou um outro roteiro praticamente, né? Mudou os personagens, né? A essência que ficou é a única coisa que é da velocidade e de interesse amoroso, assim, né? Só que de criança passou para adolescentes, né? E isso colocou várias outras dificuldades, né? Mas acho que o interessante pensar realmente é isso, essa mudança de fase, assim, da produtora ao quadro que o Dias Trovão marca, né? E isso também afeta tanto uma mudança na minha vida quanto na do Wellington também, né? Porque foi um momento que o Wellington começou a escrever mais roteiros para outras pessoas, né? Ele escreveu também Manu Baunilha, Bia Chocolate, que o Evandro escreveu, e eu comecei a me tornar mais um produtor, um fomentador, né? Porque eu me envolvia também nesse momento já muito com aulas de cinema, comecei a me tornar muito professor também, né? Então, o filme marca muito essa mudança, assim, do quadro. Não, sem dúvida, assim, e essa coisa que o Alexandre falou, né, que a gente já tinha feito essa quantidade, né, não sei se 30, mas com certeza um número bem alto mesmo, isso também me impactou no momento em que eu decidi, assim, né, o Alexandre, nessa coisa de fomentar, de estimular, falou, não, vamos mandar o Grande Prêmio, ou assim, vamos reescrever, né, reescreva, vai lá, tipo, nessa coisa de incentivar mesmo, também me levou a pensar o roteiro do que seria o Dias de Trovão, né, ainda Grande Prêmio, a tentar pensar uma ideia de síntese, assim, né, eu já tinha feito, é um pouco engraçado, né, aquela coisa, quando você começa a escrever muitos roteiros meio em seguida, e esses roteiros são filmados e tal, você está num período curto de tempo, as ideias, você está meio que batalhando com as mesmas ideias ainda, né?
você tá ainda muito interessado em resolver certas ideias. Aí você faz um filme e nem às vezes, por exemplo, posso ter feito um filme em que eu dirigi, ok, tratei de algumas coisas, o próximo projeto eu não dirijo, mas eu queria ter feito certas coisas e não deu. Aí num terceiro roteiro eu tento resolver isso, tento lidar com alguma questão. E aí talvez os meus roteiros dessa época são bastante parecidos, assim, eles têm uma série de obsessões ali, de coisas que eu estava tentando compreender, enfim, tentar, né, tentando trabalhar. E o Dias e Trovão foi uma atitude bem deliberada de tentar um poder de síntese, assim. Eu sei que eu reescrevi de forma bem deliberada uma série de motivos dramáticos, de situações, assim, que eu já tinha feito de outra maneira, só que eu queria tentar chegar na síntese daquilo de forma, né, é isso, né, lapidar até chegar numa certa, que eu considerava, né, numa certa essência. Então, aí, por um lado, acho que o roteiro tem muito disso, assim, tem desde a sua essência, né? Essa vontade bem deliberada de amplificar uma série de coisas, né? Potencializar tal, aquilo que eu falei antes, e ao mesmo tempo também buscar uma síntese em que eu conseguisse tratar de alguma coisa de forma bem imediata, assim, né? Bem, enfim, uma coisa bem típica de um momento pós, assim, né? É legal isso, que essa coisa de ver o filme como uma certa forma de ir além, né? Essa coisa da síntese que você fala de ir além, colocar de certa forma um upgrade da coisa, né? Tanto por essa coisa que parece que fica implícita do filme ser uma parte, né, de um todo maior, de todo um processo, de todo um trabalho, como também pelo fato do filme ser um média-metragem, né, de encontrar parte dessa ideia de um upgrade no média-metragem, que é um tipo de filme que me parece assim que muita gente desencoraja a fazer, né? Tipo, ou você faz um curto, aí você, enfim, entra nos festivais e tal, e aí o média parece que tem menos espaço, muitas vezes, em muitos festivais, ou você vai logo pro longa, né? Aí, nesse sentido, acho que o média-metragem é uma coisa bastante atípica e bastante específica também, né? Enfim, implica numa série de questões, assim, a serem pensadas, né? Enfim, fazer um média-metragem, não sei se isso chegou a ser uma questão, até um problema, ou até a solução do problema, às vezes pode ser também. Eu acho que tem muito disso, assim, também, de um ensaio, né, de uma experimentação, né, e é curioso, né, porque o filme, você vai ver formalmente, ele não parece nada experimental, nada muito ousado, mas foi, né, pra gente foi uma coisa bastante ousada, assim, primeiro em questão de produção mesmo, de orçamento, não cabia o filme, né, não cabia o número de páginas no orçamento que a gente tinha, número de diárias, né, mas era isso, essa ideia que a gente queria fazer algo diferente, né? Pensar em fases, né? A gente gosta de música, né? Então pensa Beatles ali, né? A gente tem a fase inicial do quadro, né? Que é um monte de curta, né? A fase terninho, né? Daí a gente, opa, vamos mudar agora, né? Vamos fazer um Rubber Soul, né? Só que fazer o Rubber Soul não seria fácil com o Dias do Trovão, né? Então, mas pensar que no quadro, né? Depois do Dias do Trovão veio o Bye Bye Jaqueline, né, que é o primeiro longa-metragem, né, que é um filme que o Wellington escreveu também, né, então essa tentativa, assim, de fazer algo diferente mesmo com o Dias do Trovão, né, por mais que mantendo algumas essências, como o Wellington falou, alguns elementos e tal, né, mas essa tentativa mesmo, né, e até a questão do formato média-metragem, né, que é uma coisa ingrata em festivais, né, só que ao mesmo tempo a gente no quadro tinha essa questão também que muitos dos nossos filmes, eles eram tratados de maneira ingrata em festivais também, né, então o Dias do Trovão foi bastante ousado experimentar nesse sentido assim, de que a gente falou, pô, vamos meio, não vou usar uma palavra chula aqui, né, mas dane-se, vamos arriscar assim, fazer algo diferente mesmo, que a gente sabe que não vai ter tanta repercussão positiva em festivais, né, mas vai encontrar seu caminho, né, e não deu outra, assim, né, o filme, ele passou em alguns festivais, poucos, né, mas tem um caminho bastante interessante na TV, né, então essa ideia do formato, da experimentação foi algo que a gente investiu bastante, assim, que a gente acreditou bastante na produção do filme. Assim, não lembro em que momento exatamente que a gente definiu, assim, vai ser um média-metragem e vai ter tantos minutos. Eu acho que isso, agora eu tenha falado no início ali, né, não foi, assim, tão imediato essa decisão, mas foi algo bem experimental mesmo, nesse sentido mais simplório da palavra, né, de experimentar uma coisa que a gente não tenha feito, que nós, né, não que só o quadro não tenha feito. Enfim, a gente nunca tinha nem cogitado antes disso a lançar um média. E aí tem essa coisa, esse desafio narrativo, né, que o Yuri falou, que é interessante, assim, porque é uma experimentação também. Como eu mencionei aquele momento anterior ali, né, que estava tentando exercitar uma coisa de síntese e tudo mais,
e ao mesmo tempo exercitar a síntese num roteiro que exige mais páginas, né? Exige mais ações, mais sei lá, uma moldura dramática um pouco mais ampla do que a gente já tinha feito até então. Então, nesse sentido também, né? Eu achava bem interessante, estava bem empolgado com esse tipo de ideia, assim. Mas é isso, como o Alexandre falou, assim, esse quesito, assim, né, de que a gente sabia que o filme teria pouca chance de, sei lá, de circular e tal, de fato aconteceu isso, mas o lance da TV acho que é bem digno de nota, assim, porque o filme passou muitas vezes no Canal Brasil, tá, né? O filme, talvez seja o filme nosso que mais reprisou no Canal Brasil, assim. Então, por um lado, a gente teve esse tipo de retorno positivo, assim. Eu lembrei uma anedota, né? História do cinema paranaense, né? Meu orgulho esse foi o primeiro filme meu que foi pro Making Off, né? O site de compartilhamento em torrent, né? Pô, esse é E uma pessoa um, colocou lá, né? esse é um grande Pô, termômetro, né? Exatamente, passou no Não, Canal isso foi Brasil, muito legal a mesmo. pessoa capturou o filme e colocou lá. Então, pô, satisfação, né? Eu tenho uma pergunta, assim, quer dizer, eu não sei bem se é uma pergunta, assim, eu até perguntei para os meninos antes para saber se era uma pergunta, assim, mas era mais um desejo mesmo de falar sobre isso com vocês, cara. Porque, assim, quando eu assisti o filme, acho que quando estreou mesmo, eu lembro de ter assistido na TV, eu não sei se era um link, alguma coisa, mas eu revi pra gente ter esse papo aqui, e dessa vez, revendo, cara, coisa que ficou mais assim, que me tocou mais, assim, até um sentimento que eu não soube identificar a princípio, que é uma sensação de uma profunda intimidade, assim, com a cidade, assim, mas aquela intimidade de uma velha amizade, assim, de uma velha conhecida, assim, que a gente às vezes trata até com certo desdém, assim. E eu achei legal de pensar isso, porque eu me considero parte dessa, sei lá, um monte de gente que escolheu Curitiba para viver e tal, e daí tem essa relação com a cidade meio de desbravar, de descoberta, de querer revelar os cantinhos, os lugares e tal. E no Dias de Trovão você percebe uma relação muito mais, eu não sei nem dizer direito, assim, mas é que eu estava tentando traduzir esse sentimento em palavras, que é aquela coisa tipo, cara, é isso aqui mesmo, e tudo bem, assim, não tem uma grande descoberta, não tem uma grande revelação sobre isso que o Wellington falou desse filme das pessoas na rua, né? Só que eu achei isso extremamente. Me tocou muito profundamente dessa vez, que inclusive a trajetória da Duda, eu fiquei aqui escrevendo, cara, que foi uma coisa que me emocionou muito, me fez ter contato com uma espécie de adolescência da Juliana, minha namorada, assim, que eu fiquei pensando, cara, que eu não conhecia ela nessa época, mas através do filme eu fiquei pensando como teria sido a adolescência dela. Eu achei isso uma coisa muito incrível, porque e deixei isso registrado, aquela cena que eles estão andando e vem um carro na contramão, quando ela ainda tá com outro garoto, Michel, se não me engano, né? É, eu achei aquilo, caramba, a gente que anda pela cidade aqui reconhece aquilo, e nesse momento que a gente não pode andar tanto pela cidade, me deu uma saudade muito grande, assim, de ter esse momento de andar pela cidade, dessa coisa da adolescência, que pode ser traduzida talvez numa certa nostalgia, mas eu queria que vocês comentassem até um pouco isso, porque eu acho que esse lance que vocês estavam falando, desse certa trajetória de festivais, não sei o que, pesa um pouco essa coisa sociológica ou antropológica e tal, e que às vezes é só um tremendo oportunismo, assim. Eu tô falando até por mim mesmo, assim, fazendo uma autocrítica, assim, e, e, e às vezes a gente acaba não tendo essa relação que me parece uma relação muito mais profunda, assim, é, muito mais direta mesmo com os lugares, com as pessoas. Eu fiquei pensando muito nisso, nos rostos dessas pessoas que vocês, enfim, nos mostram a partir de uma observação muito, não sei, muito delicada, assim. Essa foi a sensação que eu tive. Queria que vocês comentassem. No final das contas, não virou uma pergunta mesmo, desculpa, pessoal. Mas, enfim, mais ou menos esse pensamento. Não sei se vocês concordam, discordam, o que vocês acham disso aí? Nessa, Alexandre, não quero falar por você, mas eu sei que várias das coisas que eu vou falar você concorda e você vai acrescentar, assim, que, enfim. Mas é legal, né, porque, assim, eu me sinto feliz, cara, de ouvir esse tipo de impressão, assim, porque acho que tem muito a ver com várias das coisas que a gente tentou com os filmes do quadro, assim, e tem muito a ver com a nossa vida pessoal, e aí que eu digo que vou falar também um pouco em nome do Alexandre, porque a gente é curitibano, a gente cresceu aqui, a gente cresceu em bairros, né? A gente sempre foi uma coisa que a gente conversou, tem muita coisa em comum, né? Quando a gente se conheceu e a gente
comenta sobre as coisas, a gente encontra uma série de situações que ele viveu, eu também vivi, e em diferentes bairros, mas, né, que tem uma série de consonâncias ali. E a gente sempre teve esse interesse, assim, em filmar, filmar os bairros, filmar as praças que a gente frequentou, que a gente gostaria de ter frequentado, ou que a gente quer conhecer. Então, isso sempre foi uma coisa que muito sempre motivou a gente, assim, essa busca por uma praça, uma rua diferente, ou a rua que a gente viveu. Não tem só esse aspecto de nostalgia para nós, assim, tipo, lembrar a praça em que eu frequentava, não sei o quê. Não necessariamente tem isso, mas essa vontade mesmo de mostrar algum espaço, de fazer uma aventura no bairro, né, naquele bairro, enfim. E engraçado você mencionar essa cena, porque essa cena é numa praça que nem tem nada a ver com a minha adolescência, eu tenho mais a ver com a minha pós-adolescência, inclusive, mas é um lugar que eu frequentava muito, assim, que eu corria, eu ia para lá, às vezes andar de bike, ou só ir por ir mesmo. É uma praça que eu sempre me interessou, assim. E eu já tinha escrito pelo menos uns 3 roteiros em que havia uma cena naquela praça. E finalmente no Trovão a gente conseguiu filmar, nunca tinha sido filmado, e a gente conseguiu finalmente filmar naquele lugar, com aqueles acontecimentos. Então, assim, né, falando um pouco até do processo criativo, fugindo até um pouco talvez do comentário do William, mas não tanto. Mas muitas das vontades que eu tenho para fazer um filme é a partir de um espaço, de um lugar, assim, falar, eu ir em algum lugar ou visualizar algum lugar que eu já tenha ido, falar, pô, imagina isso aqui, acontecendo isso aqui nesse lugar aqui, esse pôr do sol nesse momento, enfim, tentar imaginar uma ação dramática ou mesmo imaginar um plano, imaginar qualquer coisa que seja a partir de um espaço. E se a gente fosse levantar, e eu tenho certeza que o Alexandre diria a mesma coisa, se fosse levantar projeto por projeto que a gente fez, é bem possível que a gênese das ideias partam de um lugar, querer filmar um tal espaço, é a Praça do Ambiental não sei aonde, é o Parque Barigui, enfim, os exemplos serão gigantescos, assim. Então a gente ter, essa é uma das coisas que mais nos interessam com certeza, assim. Então, que bom que comentou isso, William. Não, porque fica até antes do Alexandre falar, só complementando assim, porque para mim ficou muito evidente assim assistindo o filme que tem essa coisa que a gente começa a ver hoje também com uma certa distância, assim, que tem essa não só essa relação afetiva, mas essa relação com os lugares que é uma das questões que a gente mais se debate, né, no cinema que a gente tem pensado em fazer e que eu vejo que vocês vêm fazendo há um bom tempo, assim, e é muito maneiro quando quando você reconhece e que não só você reconhece uma certa, digamos assim, como você estava falando das questões que pairam na cabeça quando a gente está escrevendo, mas também a relação com os lugares, assim, por isso que eu fiquei com esse sentimento muito forte, assim, e quis trazer para começar a conversa, né? Eu acho que a gente compartilha isso, né? Não só eu com o Wellington, né? Mas eu sei que você, o William, o pessoal que também está aqui, né? Interessa muito essa questão do espaço no cinema, né? E é isso que o Wellington falou mesmo, né? Acho que, de fato, né? Falando por mim, todos os filmes que eu fiz, né? Partiram de espaços, né? E nem conscientemente, né? Não era que quando eu comecei a fazer filme lá na faculdade, eu pensava, quero fazer filmes a partir de espaços. Mas era o que motivava o meu desejo de fazer filmes eram os lugares que eu frequentava, né? Seja o colégio que eu estudei, o parque que eu frequentava, a locadora as locadoras que eu cresci frequentando, né? Então, realmente, a questão do espaço para a gente acho que é um tema comum em todos os filmes do quadro, é um tema comum, uma questão em comum em todas as pessoas nossas, né, amigas, né, que cresceram nessa juventude juntas, né? E fico feliz também disso estar percebido no filme, né? E acho que, de fato, né, como você falou, William, acho que acontece muito isso, assim, né, que é muito ordinário, né, esses espaços, né, eles são banalizados, isso no Dias do Trovão, porque não tem nada grandioso, são espaços que no caso, no Dias do Trovão, né, Jardim das Américas, principalmente, né, esse lugar que o Wellington frequentava mais, né, então lugares habituais, não tem nada de grandioso nisso, né. Eu tenho uma outra anedota que costumo falar, né, que eu acho que talvez o quadro seja a produtora que mais parques filmou de Curitiba. A gente filmou praticamente todos os parques turísticos de Curitiba, a gente filmou. De Jardim Botânico à pracinha do Jardim das Américas. Mas não nesse aspecto turístico, mas aspecto da banalidade mesmo, aspecto da convivência, né? Porque é isso que o Ellen falou, de passear de bicicleta, de caminhar, de sair para um encontro amoroso, de ir com os amigos para tomar sorvete, beber cerveja, o que for, né?
era muito isso, assim, né? Essa questão nossa de dar vazão a essas vontades nossas, esses gostos nossos comuns, né? Assim, só uma coisa que eu achei fascinante, William, que só para completar mesmo, vou ser bem breve, mas eu nunca tinha ouvido dessa forma, assim, que você mencionou, mas é uma coisa que eu sempre me motivou também. E a primeira vez talvez alguém do quadro já tenha dito, talvez até o Alexandre, mas assim, no sentido de, tô me enrolando aqui, mas vou voltar ao chão. Você falou, de ficar imaginando como poderia ter sido a adolescência da sua namorada, que você não a conhecia, você não viu, mas você sabe que ela frequentou certo lugar, e tal. Isso é um outro fator que sempre me interessa também, ficar tentando imaginar como é que teria sido, seja, né, de alguém que eu conheço, até do Alexandre mesmo, o que o cara fez lá, como que era, para onde que ele ia, será que ele passou por aqui, ou de um personagem, né, enfim. Então isso achei bem legal, cara, de ouvir isso, assim. Não, e foi uma sensação muito genuína, cara, porque eu acho que tem muito a ver com essa outra questão que eu acho que também que a gente pode pôr pra frente, que eu acho que é quando acontece mesmo do cinema, que é quando a gente se envolve com os personagens e tal, e fica mesmo, assim, deixa de ser um filme que a gente tá analisando ali e tal, e por isso que eu quis trazer esse assunto, assim, para, digamos assim, iniciar a discussão, porque me pareceu ser muito forte essa sensação de poxa, como é que poderia ter sido? Exatamente isso que você falou, e isso me deixou muito mais conectado com o filme, assim, eu fiquei muito mais estimulado acompanhando a história, porque de alguma forma me transportou, isso é muito legal, mas já é uma característica de vocês, e queria que vocês falassem até no sentido de bancar mesmo essa posição, porque eu imagino que muitas das vezes também não deva ter sido fácil, e isso é muito foda, às vezes, de constatar, assim, né, cara? Porque parece ter uma certa hegemonia narrativa ou determinadas coisas que precisam ser ditas e tal. E é isso que eu falei também, essa coisa que eu às vezes me coloco nesse lugar de reflexão, assim, tipo isso, né, cara? Pô, você vem de fora e daí você quer identificar a alma do lugar e não sei o quê, sei lá, cara, só é o lugar, né? Vamos tentar curtir isso e não ficar ali, pô, parece que quem vem de fora fica tentando, assim, medir o negócio o tempo todo, isso é uma coisa meio chata, assim, e o filme é justo o contrário disso, né? Isso que o William falou de só filmar porque quer filmar, e o que o Alexandre falou também de ser cenas ordinárias, assim, eu fiquei pensando que é uma coisa que eu acho muito bonita da produção de vocês, que vocês são empenhados em filmar o cotidiano, assim, sabe? Tipo, vários filmes de vocês tem outras histórias por trás, tem outras histórias que guiam, mas eu sinto que o principal é filmar realmente banal, é filmar o que está vivendo, o que quer filmar, o cotidiano das pessoas. Então, eu acho massa porque é o que o William falou, né? Que a gente se sente meio que nesses lugares como amigos de velha data, assim. Tipo, eu que também nunca vivi uma adolescência curitibana, né? Que eu não sou de Curitiba, eu consegui sentir como poderia ser uma adolescência curitibana, assim. E não porque vocês filmaram algo meio turístico, e sim algo cotidiano e algo do dia a dia. Tipo, é um filme sobre kart, mas ao mesmo tempo é um filme sobre essas pessoas só. É legal, mas, enfim, é legal, acho que também, né, é meio consenso entre nós, né, no quadro, quando a gente faz esses filmes e tal, né, que de fato a gente não pensava em grandes acontecimentos tal, né, tem esse negócio cotidiano, mas ao mesmo tempo tem esse negócio do extraordinário, né, porque o Carlton falou da adolescência, o William falou da adolescência, acabou de falar também, Gabi, né, ao mesmo tempo a gente não viveu isso, né, a gente não viveu essa experiência, né, de ter uma menina maravilhosa, interessada na gente, a gente entrar numa disputa ali, tá, ferrenha e tal, né, então tem esse negócio romanesco, né, uma palavra que vai juntar a gente também, né, esse negócio, o extraordinário no banal, né, a gente sempre partiu disso, né, da coisa, do lugar mais comum, onde a gente habitava, frequentava, situações meio ordinárias, mas sempre tem uma coisa ali de extraordinária, né, só que é esse extraordinário, não um extraordinário de maneira grandiosa, né, mas essa beleza que a gente se interessa, né, a beleza do pôr do sol, né, o pôr do sol se põe todo dia, né, mas o evento de você ver aquele pôr do sol com determinada pessoa é extraordinário, né, então parece um pouco piegas falar isso, né, mas de certa maneira é isso que a gente queria colocar nos filmes, sem dúvida, né. E daí outra coisa que também que vocês falaram ali, essa coisa do vir de fora, tá, uma questão que a gente estava falando esses dias, conversando, eu, Wellington, Christopher, Anderson, Evandro, né,
todos nós, menos o Christopher, né, do quadro, somos de Curitiba. O Christopher veio de Blumenau, né? Mas a gente tem esse negócio meio enfim, meu sotaque curitibano totalmente, tal, né? A gente não tem vergonha de ser curitibano. E a gente vê muito isso, nessa alta importância aqui, a gente tem visto nos últimos anos aqui, né? Essa vergonha de Curitiba mesmo, né? Porque, enfim, tem várias coisas negativas, ok, aqui, né? Mas vergonha de ser curitibano, né? Então, de trazer elementos de fora, mesmo atores e atrizes de fora, né? Transpor a história para fora, querer sair de Curitiba, seja geograficamente nos filmes, seja no sentido mais filosófico, mais de produção mesmo, né? Então, isso é uma coisa que para a gente foi muito tranquilo, assim, né? Absorver esses elementos regionais e locais, né? Nos nossos filmes. Sem dúvida, assim, isso tem a ver também com, até com a nossa postura em relação ao cinema, né? A gente tem plena consciência dos problemas que Curitiba tem e tudo, mas e também a gente não é autocentrado que só quer fazer filmes sobre a minúcia do que a gente viveu. Não é isso também, né? Não é, a gente está tentando olhar o outro, né? Olhar para fora também. Mas ao mesmo tempo, essa coisa, né, do cotidiano e do lúdico e do romanesco e tal, isso tem muito a ver com essa vontade de fazer um cinema que é mais pessoal mesmo, assim, nesse sentido que a gente imaginava que todo mundo encarasse o cinema dessa forma, né, e não o cinema como uma forma de fazer um grande tratado sociológico sobre um tema X ou um tema outro, inclusive a palavra tema, né, a obsessão por temas e tópicos e assim, e aí uma questão que também a gente conversa bastante entre nós, e eu falei algumas vezes, né, a obsessão com isso, uma vontade daquilo, o Alexandre falou também, né, e a gente sempre achou muito estranho, e achou, né, sempre nos causou algum espanto, assim, como parece que muitos filmes contemporâneos, sejam curitibanos ou não, eles não são frutos de alguma vontade, de algum desejo, para falar mais em psicanálise, né, não quero entrar nesse campo, porque eu não domino nada, mas enfim, não são fruto de nada disso, são vontades um tanto artificiais. Claro que eu também não vou julgar a vontade do outro, né? Não tem nem como fazer isso. Mas tem aquela coisa um pouco genérica, né? Um pouco. Você não consegue identificar onde é que está a paixão por aquele projeto, por aquele filme, onde é que está, né? Onde é que está movimentando? Qual é a chama que movimenta esse filme? Para além do bom, do bem entrar em festivais, né? Tem algo ali, assim, então a gente sempre achou isso muito estranho sei lá, né, vários dos defeitos dos nossos filmes, que são gigantescos, também talvez possam ser também os elogios, né? Porque eles claramente são frutos de alguma vontade ali e tal, que são muito específicas, né? Que só podem ser encontradas aqui, só podem ser filmadas dessa forma, e a gente se interessa muito por isso, a Praça do Jardim das Américas, enfim, tal. Nessa história das anedotas também, tem um outro filme meu, né, o Surf Surf, filme de 2012, estava em um festival, e aí um realizador assistiu o filme, né, ele veio no final e perguntou, mas cara, em Curitiba esse filme? Daí eu falei, daí ele falou, mas não tem prédio lá em Curitiba? Eu falei, tem sim, eu só não filmei nos prédios, mas porque o filme praticamente inteiro se passa na Praça do Ambiental. E ele achou que não tinha prédios em Curitiba. Eu acho que ele tinha visto um filme do Christopher também, já, em algum momento. Acho que ele mencionou depois, e também não tinha prédios, então ele ficou com essa impressão de que Curitiba era uma cidade sem prédios. Então, enfim, né? Então, agora só vários pensamentos que eu estou tendo aqui, mas acho que junto com esse lance do lugar, acho que tem certos anacronismos nesse filme, assim, que parece que para mim são muito interessantes. Já puxando esse lance do sucesso que o filme teve na televisão, assim, esse me parece muito um filme para se ver na televisão, assim, sabe? Um filme que você, no sábado à noite, se liga num canal, tá passando esse filme e você assiste, sabe? E aí, enfim, ele me lembrou muito Breaking Away, sabe? O Vencedor, que é do Peter Yates, que é um filme incrível, assim, dos anos 70, que é justamente, enfim, um filme de esporte, né? Esse gênero, drama de esportes, e sobre bicicleta, né, ciclistas lá e tal, numa cidadezinha em Indiana, assim, né? E esse filme também tem uma relação muito próxima com essa questão do lugar, né? O traço que esse lugar tem e o traço que esse lugar marca numa geração específica ali dos jovens do filme, assim. E me parece que esse filme, ele tem, no próprio gênero dele, ele ser um filme de drama esportivo, ele tem esses anacronismos de ser esse tipo de filme, assim, sabe?
que é um tipo de filme que a gente talvez não veja muito mais hoje, assim, talvez não veja mais hoje, ponto, né? Pô, fico muito feliz com o Breaking Away, maravilhoso. Eu lembro que quem me indicou esse filme foi o Gustavo Pinheiro, o William Biagio conhece ele, que é um cara que gosta de bicicleta, né? Então, o Gustavo estudou junto com a gente na faculdade de cinema, um cara que gosta muito de bicicleta, né? E eu tenho essa paixão compartilhada com o Gustavo Pinheiro, né? Bicicleta, a gente gosta de filmes de bicicleta, a gente vai ver filmes de bicicleta, né? Daí ele me indicou Breaking Away, gostei muito quando vi antes do Dias do Trovão, né? Não que eu acho que tenha coisa a ver, mas é isso que o Alan falou, de obsessões, de coisas, assim, né? E daí isso que o Yuri falou do anacronismo, né? Que eu concordo, assim, né? Para o bem e para o mal, assim. Para o mal é que, de certa maneira, é um anacronismo mesmo, algo muito localizado, assim, numa outra geração, né? O Wellington e eu, hoje em dia, somos velhos já, nós temos mais de 30 anos, né? Então, o filme também romantiza, assim, uma certa relação, uma certa juventude, um certo comportamento, uma certa estética também, né? É, posterior ao Breaking Away, porque o Breaking Away é de 79, né? Mas a gente cresceu vendo Sessão da Tarde, né? A gente cresceu vendo filmes de relacionamentos amorosos, de casais que no final ficavam juntos, tá? Adolescentes, tá? Teen movies, né? Então a gente coloca isso no filme, então a gente faz essa combinação, né? Tanto essa coisa muito realista, cotidiana, da Curitiba, do bairro, do sotaque, dos hábitos, né? Mas misturado com uma fantasia, né? Então acho que esse é um outro ponto, assim, porque se você vai levar o filme meio a sério, né? Você vai achar idiota, assim, aquelas falas absurdas que a menina fala, o jeito que ele se comporta, tal, aquilo não é real, né? Então a gente tem, de volta, voltando lá para a ideia do romanesco, né? A fantasia vem daí, assim, dessa fábula aí, uma fábula estética também, né? Então, logo no começo do filme, né? Quando os dois eles se molham, né? A menina tá secando a roupa, assim, né? Que lá é bastante, usando um termo psicanalítico também, como o Wellington fez agora há pouco, né? Fetichizado, né? Assim, tem essa fantasia, né? Essa idealização, né? De situações corporais, né? Então, o filme dá vazão a essas obsessões nossas adolescentes também, né? O que é curioso, assim, porque isso não se restringe só ao Dias de Trovão, mas, por exemplo, é um fator que gera uma certa confusão na recepção desses filmes nossos, assim. Muitas pessoas não entendem que se trata de uma coisa assumidamente idealizada, assumidamente não naturalista no sentido da imitação, né, que tenta reconfigurar um real ali, enfim, não sei o quê. É uma reconfiguração do real a partir de um imaginário que é do cinema. São filmes de cinema que se passam no bairro Jardim das Américas. É isso, né? Fazer um filme de cinema no Jardim das Américas. E as pessoas, assim, às vezes estranham, mas por que falam desse jeito? Ninguém fala assim e tal. E esse estranhamento, com certeza com certeza não sei, né? Não vou afirmar, mas acredito que possa ter a ver com toda uma onda, né? Toda uma forma de pensar o cinema, que é muito mais estabelecida do cinema brasileiro, enfim, que é da reprodução, da tentativa de reprodução mais próxima do documental, no sentido bem genérico do termo, uma forma de falar, de uma forma de se comportar, enfim. Isso, nos piores momentos, pode gerar uma coisa que acaba não sendo, né, acaba não criando nenhum tipo de realidade, e nos melhores momentos, enfim, pode ser bom. Mas no nosso caso, tem sempre teve esse entrave, assim. Quando as pessoas sacam isso, ok, acho que a recepção costuma ser boa. Quando não sacam, quando ficam esperando, mas por que eles falam desse jeito? Por que a menina se comporta assim, não sei o quê? É sempre desastroso. A recepção é desastrosa e a gente sofre uma série de críticas que, claro, né, sob aquela perspectiva até são justas, mas são um pouco insólitas, do tipo, pô, mas não é isso, o filme não é sobre isso, meu Deus. Enfim, mas essa coisa da idealização, de fato, assim, tá em vários dos nossos projetos, e no Dias de Trovão, isso, mencionei a coisa da farsa lá no início, isso é total, né, tá no título, já tá assumido, já tá, o jogo que a gente tá propondo já tá claro logo de saída, né, isso aqui é um jogo. Enfim, também, aí entrando um pouco, não muito em autoanálise, mas vários dos filmes que eu já escrevi, algumas coisas que o Alexandre já fez, escreveu também, tem essa coisa do jogo mesmo, seja assumido, né, ter ali um evento esportivo no meio do roteiro, seja na forma como os personagens agem e tal. É sempre esse convite ao lúdico, à imaginação, ao que, né, enfim, nesse sentido, assim, que pode gerar alguma confusão quando não é bem compreendido.
Maneiro. Só explicando Dias do Trovão, um filme, né, dos anos 90 com o Tom Cruise, né? Exatamente. Só um comentário, outra anedota, né? Gosto de anedotas. Eu cresci vendo Dias do Trovão e Top Gun, né? Os dois com Tom Cruise, né? E daí, quando eu era pequeno, eu queria ser piloto de avião, né? Como o Tom Cruise, né? Só que, enfim, logo eu descobri que não ia ser possível, né? Então, pelo menos, daí fiz o Dias do Trovão, né? Que era outro filme com o Tom Cruise, mas realmente não tem o Tom Cruise, não é isso, né? Como que a gente faz um filme com o Tom Cruise em Curitiba? É isso, a gente chama o Gustavo Piatkowski, ele vai ser o protagonista, filmando Jardim das Américas, e essa é a fábula. Legal. E aí tem uma coisa, já que a gente estava falando de todo esse lance enfim, de equipes pequenas, né, esquemas de produção mais simples, menores. Ao mesmo tempo, Dias do Trovão é um filme que tem toda aquela sequência que tem mais de 10 minutos, né, da corrida de kart, que no nosso contexto, é o equivalente a uma set piece, né, de Hollywood, assim, que é aquela coisa que passa a impressão de ser extremamente logisticamente complexa, assim, mas tá ali, né, tá no filme, assim, e é uma cena, né, uma grande sequência do filme, assim, e uma grande sequência no geral. Enfim, como que foi essa cena, né, em termos de organização, em termos de fazer ela, assim, também ela funcionou dentro desse esquema? É que eu falei, negócio da experimentação, né, e acho que pegou bem no ponto, assim mesmo, né, Yuri, porque a gente falou de equipes pequenas e não tem nada de pequeno ali, né, é um filme que tinha uma segunda unidade, né, só que é meio ridículo, assim, falar isso, porque a segunda unidade só que era uma pessoa com câmera lá, né, daí, na verdade, o Evandro, que é o assistente de direção, ele estava lá também, tá? Mas, enfim, é isso, um filme que tem segunda unidade, mas nesse esquema, de em vez de ter 6 pessoas, tinha, acho que 12 pessoas na equipe, né, só que daí em 2 unidades, é meio ridículo, assim, né? O tamanho da produção para aquilo que a gente queria fazer, né? Não cabia, né? Mas como eu falei, a gente ia experimentar, então foi, né? E eu que era o diretor disso, né? E daí foi a primeira cena, a primeira situação, primeiro set piece que eu filmei na vida que eu não tinha decupagem. Né? Eu que gosto de decupagem, gosto de planificar as coisas e tal, né? Falar, não sei como decupar isso aqui, não sei nem como gravar isso aqui, né? Então a gente combinou lá, a equipe toda, a equipe que eu digo, o pessoal do quadro, principalmente, né? Eu, Wellington, Evandro, Christopher, Anderson, né? Mais o Daniel e o Marcelo Tanaka fazendo fotografia e tal. A gente, vamos fazer um esquema aqui de gravar alguns trechos ali e tal, e vai ser isso, assim. Então, eu, enquanto diretor, mas nem sabia que estava sendo gravado em alguns momentos nessa situação, assim, né? Então, foi uma experimentação mesmo, nesse sentido, assim, de volta, essa ideia do lúdico, né? Da gente brincar mesmo, né? Assim, de gravação nesse momento, né? E depois se criar muito na montagem, né? O Christopher, né, que montou o filme, né? Ele, claro que ele é um colaborador muito forte nisso, porque ele criou toda uma sequência ali, né? Ao mesmo tempo, na montagem do filme como tá, não tem um sentido tão literal, assim, tão real, tão causal, né? A corrida, né? Tanto que a gente adicionou, né, uma camada de narração, né, que é o próprio Wellington fazendo a narração na corrida lá, com a voz distorcida, né, para adicionar mais um elemento, assim. Então tem muito disso, do brincar mesmo, né. Então virou um filme de ação ali, de disputa, de corrida, né, só que a gente sabia que não conseguiríamos fazer aquilo como o filme do Tom Cruise, né. Então a gente adiciona outros elementos ali, lúdicos da nossa realidade, do nosso contexto. Lúdico, tem uma coisa que é meio tola de falar assim, mas eu sempre penso assim nos nossos filmes, que é uma coisa que eu acho muito incrível e, de novo, né, uma coisa meio tola, mas tipo, ter escrito, a cena foi escrita, tinha uma narrativa ali e tal, né, que o Alexandre e o Christopher deram muito bem conta disso, tal, né, tinha algumas coisas que precisavam acontecer para pelo menos ter um mínimo sentido ali e tal, e é longa, assim, acho que várias páginas, tá bem descritivo e tal. Mas o mais legal, daí, né, essa coisa do lúdico, o mais legal para mim era chegar no dia, assim, e ver toda aquela pessoas para lá e para cá e não sei o quê, um monte de gente correndo e falar, pô, eu escrevi essa parada meio quase como uma brincadeira, não uma brincadeira, mas assim, e tem gente que tá aqui fazendo esse negócio, assim, o Alexandre tá lá, o cara tá comandando o negócio. É acreditável, assim, sentado na minha casa, de repente isso rolou, assim, se materializou. É bem divertido de ver, assim. E nesse sentido até mesmo do Alexandre falar, não tinha uma decupagem e tal, parece que é isso, assim, né? Faça-se a corrida e a coisa vai ser registrada de alguma maneira, então, né, arma aí o jogo, arma o ferrorama, arma o autorama aí, e a gente vai, né, encontrando uma maneira de capturar aquilo, assim. Então, joga o jogo, aí disso vai sair, né, vai sair o que precisa para o filme, assim. Então, e dessa coisa meio também um pouco engraçada que o Alexandre falou da equipe se desdobrar, porque o Daniel corria também lá com a gente, né, no nosso campeonato. Então ele
ele fez a câmera car, né? Ele me pilotando ali, enfim. Tá? Eu fui dublê também correndo. O Anderson foi dublê também. Então, roteirista é dublê, não sei o quê, o produtor também é dublê. Então, é um pouco nessa coisa de se desdobrar e se divertir muito fazendo isso, assim. Mas deixa eu contar só acho que tentar ser a última anedota do dia. O Wellington não falou isso, mas eu não corria. Esse momento, né, da produção, né, da vida nossa, eu não fazia parte, assim, começou a se subdividir, né, o quadro, né, e eu fiquei de fora, assim, eu que fiquei, né, não eles que me excluíram, né, eu não corria de kart. Então, corri uma vez, né, para preparar a preparação para o filme, só foi um fiasco, ridículo, assim, tal. Então, eu não participei como dublê, nada disso, assim, né, então, tudo isso aí é mérito dos outros piadas aí que fizeram isso, porque eu não participei de nada disso aí, de entrar no carrinho e correr. Ficar de fora, né? Não dá pra, se você também corresse, como é que o filme não ia se fazer sozinho. Alguém tinha que girar a manivela daqui. E aproveitando esse papo, né, eu queria puxar para um segundo bloco do nosso programa, conversar um pouco mais com vocês sobre a trajetória, sobre os modos de produção da produtora e também o que vocês têm pensado agora para o futuro. Para a gente começar, eu acho que o William tinha uma pergunta justamente sobre o modo de produção, né, William? Eu fiquei curioso de perguntar mais uma coisa que foi até o Alexandre que falou dessa coisa de uma evolução da produtora, que começou em 2010, depois teve esse ponto médio que é 2015, que é do Dias do Trovão que a gente está falando, até chegar agora, né, nesse período, assim. Mas eu queria que vocês falassem, assim, ou que vocês fizessem mesmo, talvez, essa reflexão. A gente está fazendo um negócio meio retrospectivo, assim, né, olhando para trás, mas me parece ter uma ideia de produção, uma vontade de produção que também não é essa coisa hegemônica que a gente está falando, que a gente vai mordendo pelas beiradas, mas que todos nós temos grandes críticas, assim. Eu estou falando disso também porque eu até peguei o livro do Alexandre aqui sobre o Eric Romer, e é muito legal que no final você fala bastante sobre isso, né? Sobre como também para o Eric Romer era importante, ele cita ali, ele fala, pô, eu trabalho com 6 pessoas no máximo, às vezes eu via gente trabalhando com 60 pessoas, aquilo me dava um desespero, porque Deus me livre ser o chefe desse monte de gente, aí eu prefiro trabalhar com as pessoas que eu sei o nome, com as quais eu consigo me relacionar. Então, queria que vocês fizessem também essa reflexão nesse sentido, desse tempo todo, que eu acho que é uma década, que década foi essa, e como que esse pensamento às vezes se aplica, ou às vezes, sei lá, as dores e os sabores de bancar esse tipo de coisa, às vezes, né? Eu vou começar, só porque eu não vou falar no todo, né? A questão é essa, assim, né? Eu tive no início do quadro e oficialmente saí em 2015, mesmo no ano do Dias do Trovão, logo depois, assim, eu oficialmente saí da produtora. A gente mantém trabalhos juntos, só que oficialmente não sou mais do quadro, então a gente pode falar do todo, assim. Mas, enfim, o William citou, né, outro nome que nos une, né, o Romer, né, e acho que isso era uma coisa legal, porque eu ia tentar não citar ele, mas foi o William que citou, né, mas a culpa é minha. tem essa questão que, os iguais se atraem, né, e a gente foi atraído ao Romer depois da gente se aproximar, e depois que a gente começar a fazer as coisas que a gente gostava e pensar, a gente viu, porra, esse cara, esse velho francês fazia isso. Daí a gente confirmou algumas coisas nossas, né? Então não é questão assim de que a gente foi procurar um modelo de cinema e copiar aquele modelo. Foi meio consequente, assim, né? A gente foi fazer filme juntos. Eu fui produzir o primeiro filme da minha vida, né? Que produzi, que eu digo, o cargo de produtor, né? Foi o Monique ao Sol, o filme do Wellington. Porque é justamente isso, assim. Eu falei, esse filme não precisa ter 20 pessoas na equipe. A gente faz filme com 6 pessoas, né? Então eu produzo o filme. Né? Então, depois que a gente foi ver que o Romer fazia isso também como um projeto, tá? E outras pessoas faziam, né? Então, a gente tem esse encontro, assim, de coisas que a gente queria fazer e encontrar essas pessoas, né? Então, eu falo com muito felicidade, assim, sobre o quadro, né? Que o quadro surgiu justamente desses interesses comuns, né? Eu lembro de ver um filme do Wellington, Lavanderia Shermer, né? E tinha uma coisa muito boba, assim, tinha música pop no filme, né? Que era enfim, quando eu vi, falei, pô, que legal, um filme universitário com música pop. Devo falar com o Ellen sobre isso, pô, que legal, você colocou música pop no teu filme, não tem um peso, não tem um peso, assim, sociológico e tal, eu gostei disso. Essa coisa boba, né, a gente foi criar um projeto de cinema e depois a gente foi confirmar, historicamente, que isso
tinha em outros locais também, né? Enfim, o Wellington pode falar mais do todo agora do quadro desse percurso. Mas até só para continuar essa provocação dessa pergunta, Alexandre, que também tem esse momento daí de ir para a universidade, e queria também te perguntar por uma curiosidade genuína mesmo minha, como é que você vê daí a relação, porque claro, né, a gente está falando aqui com o pessoal que daqui a pouco está se formando também, é uma questão, né, tipo isso, que ideia de cinema que às vezes a galera tem, e que também daí você como professor pode ter essa visão, só para de repente complementar não que eu tenha uma obsessão com o período, assim, com a década. Não é uma obsessão, pelo amor de Deus. É só uma curiosidade mesmo. Mas falando em obsessão, porque acho que isso, né? Só para não me alongar aqui, passar então, né? Da obsessão nossa com o cinema, né? Acho que tanto eu quanto o Wellington, a gente entrou na faculdade de cinema não porque a gente queria fazer filmes de determinada maneira. A gente nem sabia, né? Eu, sei lá, entrei na faculdade de cinema porque eu gostava de cinema. Daí lá fui descobrir que eu podia fazer filmes. Quando o Eduardo Baggio, né? Que eu tive aula com ele, o cara tinha 30 anos de idade, curitibano, foi dar aula para mim. Eu falei, porra, tem esse cara aí, tem 2 metros de altura, ele é extraordinário por isso, assim, mas é um curitibano que faz filmes aí, dá aula de cinema. Pô, olha só, talvez eu possa fazer isso também, né? E outros professores também, professoras, né? Mas isso, né? Então, acho que o quadro surgiu muito dessa vontade, assim, de fazer cinema de qualquer maneira, assim. Fazer cinema, uma coisa que eu sempre repito, né, pra gente, né? Não era só também fazer filmes, né? Fazer filme, é fazer cineclube, é fazer podcast em 2020, 2021, é fazer revista, é fazer livro, é fazer mostras, é crítica, é escrever, né? A gente escrevia muito críticas também, né? Então, muito isso, assim, né? Eu acho que os filmes, né, são uma parte do que a gente faz com o cinema, né? Não é à toa, o Wellington também tá na universidade, tá terminando o mestrado agora, né? Escreve, desde sempre escrevendo crítica, né? Então a gente tem a obsessão nossa, acima de tudo, é pelo cinema, né? Os filmes é uma parte importante dessa obsessão. É isso, assim, é interessante, né? Claro, concordo com tudo que o Alexandre falou, e é interessante quando ele diz, assim, né, que a gente confirmou algumas das coisas que a gente já estava interessado, sem saber que isso era uma proposta do Romero e tal, embora, né, a gente já visse os filmes, já gostasse, né? Essa anedota que o Alexandre contou do Lavanderia Shermer, engraçado, eu lembro exatamente dessa forma como ele contou. Ele chegando e comentando isso, música pop e tal, e depois no Romance de Motés, é um filme que eu fiz em seguida, o Alexandre também perguntou, mas o Amor à Tarde, né, que é o filme do Romero, ele reconheceu lá alguma coisa, não lembro, agora eu não lembro exatamente o que era. O plano final, então a gente se aproximou. Plano final, a Pan. Isso, a Pan, exatamente. E aí, assim, a gente foi descobrindo essas afinidades no meio do caminho e tal, e assim, um projeto que até o Alexandre mencionou ali, o Sobrenatural, que foram os nossos filmes de verão. Acho que é uma espécie de síntese, assim, de várias, né, que explica de várias formas como a gente entendia a questão do cinema, assim. Um projeto que a gente queria fazer nas férias, né, tipo, ali sem editais, sem nada, entre janeiro e março, sei lá, não lembro exatamente as datas, mas que a gente queria se reunir em pouquíssimas pessoas, e a gente deu essa diretriz para nós mesmos, né? A gente queria fazer com pouquíssimas pessoas, e é isso, seriam 3 curtas, e eles seriam feitos da maneira mais rápida com as pessoas queridas, que a gente, né, tivesse ali junto com pessoas queridas. E a gente fez, assim, e talvez não tenha sido exatamente naquele momento que a gente percebeu que o Romero tem toda essa questão, e propor, né, que a forma como ele pensa o cinema está muito ligada à forma como ele produz, né? Um é resultado do outro, assim. Então, meio que esse clarão, assim, fala, pô, é isso, a gente quer que o resultado seja esse mesmo, né? Que seja mais difícil fazer, porque a gente acaba fazendo com menos dinheiro, ou que também gere um tipo de... por isso não ser a norma, né? Gera um certo estranhamento, pessoas, assim, que às vezes não estão tão acostumadas a trabalhar com a gente, quando vão trabalhar acham meio precário, acham que tem pouca gente, não compreendem exatamente a coisa toda, né? Não compreendem que aquilo é o filme também, ter 6 pessoas na equipe e talvez fazer mais de uma função, aquilo é o filme, aquilo vai resultar uma coisa que vai ser o filme, que é muito importante que seja feito dessa forma. Enfim, né? Então, esse caso do Filmes de Verão, acho que é bem sintomático, assim. E depois disso, é basicamente até hoje, assim, claro, a gente tentou, com essa mudança de chave, pelo menos em sentido em termos de ambição, né, tentar fazer média, tentar fazer longa, fizemos o nosso longa, o Bye Bye Jaqueline, temos mais longas para lançar, né, filmou 2 longas, inclusive uma loucura, né, filmamos basicamente juntos um do outro, e eles vão sair em breve e tal,
Mas ainda assim, são filmes pequenos, com poucas pessoas, pessoas conhecidas, e que resultam, né, nessa coisa também diminuta, assim, a gente não perdeu isso, assim, e, né, as dores e sabores ali que o William comentou, assim, então tem esses problemas, acaba ficando mais difícil viabilizar novos filmes, porque sempre parece ficar com aquela cara de amador, né, aquela coisa do amador, como se fosse um grande problema, tal, e não é profissa o suficiente, né? Então tem sempre essa carga do profissa e tal. Não confundir com profice, é profissa. E, então, então isso é um problema, assim, que a gente enfrenta até hoje, assim, e claro, né, não é também, as pessoas não têm que saber exatamente de onde que é, por que que é assim, por que que o filme resulta, né, ali mais pequenininho mesmo, com menos exuberância técnica, porque isso tem a ver com o tipo de cinema que a gente pensa, tal. Nem é obrigado a saber disso de antemão se a gente não falar. Mas, né, isso causa alguns problemas para nós nesse sentido, mas também, por outro lado, o grau de liberdade, o grau de prazer, eu acho que o Alexandre pode confirmar isso com certeza, assim, acho que poucas vezes na vida a gente se divertiu tanto quanto nas nossas gravações, assim, não a diversão boba de ficar louco, fazendo bobeira, né? Diversão do prazer de o cara trabalhando, assim, ver o Alexandre dirigindo, aí a gente conversando e não sei o quê, ver o pessoal correndo, e os estresses que são às vezes depois, né, são engraçados, mas enfim, é, Dias de Trovão eu particularmente estava muito estressado, mas foi muito divertido, assim, é um prazer que eu acho difícil de encontrar em outros lugares, assim. Não que isso mais importa também, né? Não é assim, a gente também quer fazer filme para os outros verem e sentirem alguma coisa, não é só uma coisa autocentrada, só, né? Não é isso, assim, mas isso faz parte do jogo também, e não sentir isso é muito curioso. Não sei se alguém não sente isso, talvez também todo mundo sinta, mas, enfim, é um pouco por aí, assim. A gente falou o nome do Romé, né, e que, enfim, uma referência pra gente, mas a gente continua pesquisando e a gente percebendo, assim, que a gente não é casos únicos, né? Cineastas contemporâneos nossos, o Pedro Costa em Portugal, Hong Sang-soo na Coreia do Sul, ou anteriormente, né, Davi Neves aqui no Brasil, um cara que o Gabriel Borges gosta bastante aí, Agnès Varda na França, uma cineasta também que isso fazer filme com a família, né? Essa ideia assim do estresse, né? Claro que é difícil, é cansativo, pô, a gente trabalha demais, assim, com tudo, né? Que a gente, enfim, dando aula, fazendo filme, escrevendo, para editar o projeto. Ok, é super cansativo, é super desgastante e tal, mas não precisa também ser o estereótipo da produção audiovisual gigantesco, todo mundo sofrendo, se matando, trabalhar tal, né? Então, é um pouco assim, isso é um pouco uma coisa que estimulou a gente, né? Isso, a felicidade, né? É um privilégio, assim, né? Poder trabalhar com tudo isso, né? O William falou um pouco antes desse negócio do percurso, né? Da década tal, né? E a gente tem que reconhecer, assim, o Wellington e eu, né? Nossos colegas tal, que a gente tem bastante sorte, assim, a gente viveu um momento bom, assim, né? Pro cinema paranaense, pro cinema brasileiro como um todo, né? Eu entrei na faculdade em 2006, o Wellington também em 2006, segundo semestre, né? Então a gente se formou ali em 2010, né? Então a gente pegou um momento de profusão de editais, de financiamentos, seja na área artística, cultural, seja na área da educação, né? Hoje, realmente, é uma situação bem mais difícil, né? Mas a gente pôde aproveitar isso e ser muito feliz com isso, assim, né? Então, falo com bastante carinho, felicidade de ter aproveitado esse momento, assim, né? E de perceber que as coisas não são tão fáceis assim como foram pra gente. Não que era fácil, mas teve um momento bom que a gente experimentou juntos, assim. Ah, com certeza, né? Até em relação ao mundo mesmo, assim, é muito mais fácil ser feliz com o mundo há 10 anos atrás do que agora. Então, a questão da sorte está aí também, né? Não sei se a gente, se fosse hoje, essa mesma alegria em fazer um filme com kart, não sei o que, não sei o que lá, a gente, né, não sei se a gente estaria sentindo essa mesma leveza, essa mesma alegria. Então, tem isso, a questão da Mas sorte ele, está por aí. mas ele ganha também uma outra dimensão, que isso também é uma outra coisa muito, muito interessante, né, cara? Porque a gente pode observar e filmes da nossa própria cinematografia aqui que envelhece muito rápido, assim, e de repente um filme que foi feito em 2015, hoje, justamente no momento, ele produz um outro efeito, assim, cara, isso é muito louco, assim, o filme ganhar um outro sentido pelo próprio momento, assim, meio deprê, assim, que a gente vive, cara, eu acho que
eu acho não, pra mim, deixo registrado aqui, foi exatamente isso que eu senti com Dias de Trovão. Então, foi tipo um dia de sol mesmo, depois dessas 2 semanas de nublado aqui em Curitiba. Tem até entrando um pouco no mestrado aqui, né, mas tem uma forma, um conceito maneirista, enfim, que até o Arthur Danto aí, que o Alexandre também gosta, um teórico crítico de arte bem legal e tal, que ele fala mais ou menos assim, né, que uma obra do passado vai ser ressignificada pelo futuro, né? Então, o Dias de Trovão, ele era o que ele era naquele momento e ele está sendo e vai ser ressignificado pelo futuro, pelo presente, enfim, né? Nesse sentido. Então, tem isso, né? De como a gente vê o filme hoje, assim. A ideia do anacronismo, né? A gente entra na questão acadêmica agora, né? Porque eu estava também escrevendo a minha tese. Eu faço a tese no programa de história, né? Então, o historiador ojeriza o anacronismo. E daí eu falei que o Dias do Trovão é um filme anacrônico em 2015 já, porque mostra algumas coisas, enfim, são anacrônicas, determinados comportamentos, determinadas falas e situações, né? Mas a gente gosta disso, assim, a gente enquanto artista, né? Eu me coloco, né? O Wellington e eu enquanto artista, a gente gosta do anacronismo. Né? A gente não tá falando como historiador, tá falando como artista. Então, a fábula, a fantasia, a ficção tá presente mesmo, assim, né? Então, é uma coisa que pode doer algumas pessoas, né, que veem o Dias do Trovão, né, como ele é incomodamente anacrônico, né, mas eu gosto disso, gosto dessa tensão, dessa fricção que causa, assim, né, de perceber que esse mundo não existe mais aquele mundo ali, né, então é legal, assim, pensar que em 2015, que refletia anos 90, não existe mais, assim, então eu vejo uma beleza nisso também. A coisa do filme de TV, né, tipo um filme... Sei lá, tem filmes do Jack Chan, por exemplo, que passam recorrentemente hoje ainda na sessão da tarde e tal, e esse tipo de filme não é um filme dos anos 90, né? É um filme dos anos 90, mas também não é um filme da TV, assim, um filme que você vai ligar amanhã de tarde na TV e ele vai estar passando, e você vai ver como da mesma forma que você viu ele, tipo, 10, 15, 20 anos atrás, assim, sabe? Ele vai ser a mesma coisa, mas também não vai, né? Vai ser outra coisa, assim. Nossa, gente, tem outra coisa falando ainda sobre modos de produção e produção assim entre pessoas próximas e entre amigos, que é uma coisa que desde que eu conheci os filmes de vocês, que foi desde que eu entrei na faculdade, né, faz 3 anos, eu fiquei curiosa e eu finalmente tenho essa chance de perguntar para vocês, que é esse gosto de vocês de atuarem nos próprios filmes, assim, de serem os personagens e de aparecerem lá e ao mesmo tempo serem personagens que parecem ser tipo o Wellington, né? Que o Wellington é um personagem recorrente em todos os filmes, assim, e é o Wellington, assim, nos filmes. Então, sei lá, é um comentário, assim, para eu querer saber não sei, de onde surgiu, de esse gosto de vocês, de essa forma de ter vocês como atores. Eu fico curiosa. Assim, eu não sei muito bem qual que é a gênese dessa coisa, assim, quer dizer, eu sei o momento em que isso aconteceu pela primeira vez, sei por que aconteceu, mas eu talvez ainda não saiba exatamente por que isso continuou se repetindo, assim, mas eu tive que atuar pela primeira vez e não foi por querer. Durante o Romance de Motet, estava produzindo lá o filme e tal, um filme feito também só com o pessoal, né, tudo ali muito na correria e tal, e tava faltando, era um personagem mais cômico, tá, alívio cômico do filme, e a gente não tava conseguindo encontrar o ator, tinha todo mundo, mas não tinha esse personagem ainda, a gente fez uns testes, o Arno Pruner, né, o ator protagonista do filme, me ajudou também a fazer o casting, tudo, e não encontrava, e tava chegando próximo, e um dia ele falou, cara, às vezes eu participava das leituras de roteiro, dos ensaios, né, ele falou, cara, faz você esse personagem, você escreveu, faz aí. Será? Mas aquele será já gostando muito da ideia. Será? Acho que não. Mas achando que sim. Falei, beleza, vou fazer isso. Acho que eram 3 dias antes de começar. Aí, beleza, então vou fazer. Aí fiz e me diverti, assim, gostei muito. Era mais uma dessas bobagenzinhas, assim, para eu me divertir. Pô, escrevi essa coisa em casa e agora eu tô aqui, tem as pessoas aqui mobilizando para eu falar um monte de besteira aqui sobre sei lá o quê. E aí tá, e acho que isso ficou assim um pouco para mim, e sei que o Evandro tem também esse interesse, que também nasce um pouco da necessidade e tal, e
E aí comigo foi isso. Num próximo filme, lá, né, o Munique ao Sol, por exemplo, um filme, como o Alexandre falou, né, ele me estimulou a produzir, foi meu TCC. A gente faria em poucas pessoas, um filme que tinha uma série de coisas que eu queria tratar. Eu falei, pô, faço eu mesmo, não tem problema, assim. É uma assim, vergonhice ingênua, assim, no sentido de que se eu fosse um pouco mais... se eu fosse menos ingênuo, na época, eu talvez falasse, pô, é melhor botar alguém para atuar, não eu, e tal, não faz sentido. Mas, enfim, a ingenuidade tem dessas coisas e pode trazer bons frutos também. Aí fui nessa, não, vou, nesse caso específico, na minha cabeça é sempre assim, sempre tem um caso específico. Aí no outro, Mano Baunilha, porque o ator desistiu, isso é verdade, nunca, não estou inventando nada. O ator tinha uma peça, ele fez o teste, passou, ótimo, excelente, e aí ele, faltando, sei lá, uma semana, ele falou, pô, tem a peça aqui, eu fui escalado, eu vou fazer a peça, foi mal, galera, tal, tchau. Aí procura daqui, procura de lá, faz você, cara. Beleza, eu faço. Feliz da vida. E E assim vai, eu não sei, em algum momento eu já comecei, acho que, por exemplo, o Dias e Trovão, com certeza eu já escrevi, já falando para o Alexandre, cara, isso aqui eu vou fazer, não adianta, não quero saber, esse aqui sou eu. Mas é isso, como a Gabi falou, né, não tem um grande, assim, não tem nenhum mérito de criação de personagem, de atuação como, né, no sentido mais, assim, dramatúrgico da coisa, mas, sei lá, tem essa vontade de estar ali também, de vivenciar, de jogar aquilo também diante das câmeras e tal, e até levar um pouco, né, da minha dicção meio bizarra, do meu jeito de falar um pouco insólito, assim, sei lá, levar também pro filme sei lá, que aquilo faça parte do filme pro bem e pro mal, assim. Eu não vou falar de mim, né, porque eu não atuei em filmes, né, mas falar como diretor, né, então como diretor do Wellington, no Dias do Trovão, mas mais ainda no Sobrenatural, que é um filme que o Wellington atuou junto com o Evandro, e eles são os protagonistas. O Wellington tem bastante tempo de tela e tal, e foi em 2012 que a gente gravou esse filme, né, e por que eu fui escalar? Porque eu queria realmente que o Evandro e o Wellington atuassem, né, porque era justamente essa ideia de exercitar um outro tipo de produção, um outro tipo de encenação, um outro tipo de atuação, de roteirização também, né. Eu lembro claramente, assim, né, que a gente fez vários. Eu tinha uma ideia para o roteiro, né, e eu queria coescrever o roteiro junto com eles, né, coisa que eu já tinha feito já em outros contextos, em outros filmes. O Intervalo, por exemplo, eu fiz junto com adolescentes, né, escrevi o roteiro junto, né, diálogos, né, e fiz o Sobrenatural junto com o Wellington e com o Evandro, que eram pessoas já adultas, que tinham experiência, que eram realizadores também, né. Então essa ideia, assim, da partilha, de compartilhar e de contribuição, colaboração, né, acho que é a palavra, né. Então eu queria que eles colaborassem no roteiro também, né. E eu acho que isso era possível justamente porque eles eram realizadores, diretores e roteiristas também, né. Então essa ideia de experimentação, de novo, né. Aí, enfim, talvez uma empáfia minha, né, de falar desses filmes, né, que eles podem ser vistos como filmes simples, conservadores, não, mas eles têm o seu grau, sim, de ousadia, de experimentação. Então nesse sentido também, assim, da gente arriscar e não buscar um tipo seguro de atuação, um tipo garantido um estilo de atuação, né, a gente buscar outras coisas, essa experimentação mesmo, né, e passa por aí, por essa exposição, né, o Wellington se expor, né, e eu expor o meu amigo também, né, mas com isso eu ganhava coisas, o filme ganha coisas também, né, e perde, né, também aquela questão, sempre, tudo, né, falando de arte, de estética aqui, né, você ganha de um lado e perde de outro, mas a arte é isso, né, não é só a vitória, né, é o jogo. Acho que relacionado a isso também tem toda uma coisa relacionada à construção do diálogo, assim, que tá lá no Dias do Trovão, por exemplo, lá o cabelo com cheiro de não sei o que dela, né? Que são justamente esses diálogos que parece que são... E aí isso não só no Dias do Trovão, mas nos outros filmes, inclusive os filmes mencionados agora aí, né? Munique ao Sol, Sobrenatural e tal, que parece que são, enfim, diálogos construídos em cima ou da sonoridade da coisa, ou do sotaque, enfim, muito mais do que no conteúdo da fala em si, assim, né? Que são, isso, personagens falando, e o prazer de ouvir eles falar, e o prazer de ver um raciocínio se construir ali, meio que aos trancos e barrancos, né? Que muitas vezes acontece no filme, você vai vendo os personagens eles vão falando, e de repente eles falaram uma coisa, né? Acho que essa construção de diálogo também é algo bem interessante, assim. De novo, eu falei hoje no começo, né, de música, a gente gosta de música, a gente gosta de literatura, né, e, pô, pensar que é isso, né, a gente, na faculdade, a gente aprendeu um modelo de atuação, um modelo de escrita, de diálogo e tal, né, pô, a gente gosta de sons, né, isso, uma fala, um diálogo não é só a informação, né, é a sonoridade da coisa, né,
Então, eu falando como diretor do Wellington, né, percebia que ele contribuía muito com isso, né? Eu vi também quando o Wellington falou no Cinefap sobre o Monique ao Sol, que a Monique fazia também muito isso, assim, né? Ela entrava nesse jogo, assim, né, de que o diálogo, que a fala não é só a informação que está ali, né, mas é o jogo verbal, né, o jogo oral, o jogo sonoro que é feito, né? Então eu como diretor, né, me divertia, gostava muito disso, né, dessa contribuição que o elenco, né, a atriz e o ator traziam pro filme, entrando nesse tipo de jogo. Só que o Alexandre fala da experimentação, eu acho legal isso, assim, porque de fato, né, uma coisa que a gente sempre pensou, tem um pouco assim, né, quando eu escrevo os diálogos ou quando o Alexandre deixa eu improvisar meio loucamente, né, no sobrenatural, isso rolava bastante, no Dias e Trovão também, um pouco menos, mas também tinha. É um pouco né, essa ingenuidade ou essa pretensão ingênua, sei lá o quê, de falar, pô, eu quero que esses personagens falando coisas que ninguém normalmente falaria, ou que nenhum filme fala desse jeito, ou não nenhum, é exagero, mas que não se fala comumente dessa forma e nem esse conteúdo, e nem essa analogia. Nunca vi essa analogia, vou inventar isso aqui, assim. Sempre me interessei, sei que os caras gostam disso também, em alguma medida, então é mais uma dessas camadas, assim, né, de tentar algumas coisas, mesmo que elas não estejam muito longe de ser um padrão, mesmo que possam que possa ser uma escolha que traga alguns problemas, né? Enfim, mas é isso, assim, essa vontade mesmo de experimentar essa coisa diferente, assim, tal, diferente pelo diferente mesmo às vezes, ou pela sonoridade, como disse o Alexandre, mas é meio por aí. Não, o que eu ia perguntar, acho que é uma outra coisa totalmente diferente, assim, do Papa, não sei se vai representar uma quebra muito grande, assim, mas é uma curiosidade muito, muito pessoal, até assim, uma coisa que passa muito pela minha cabeça, que eu queria saber mesmo a opinião de vocês, assim, ver o que vocês acham disso, que eu sinto que é um momento que a gente tem, não sei se produzido efetivamente mais filmes, mas um momento que tem mais filmes saindo, talvez frutos de um fomento, não, certamente frutos de um fomento anterior aí dos últimos anos, 2016, 17 e tal, mas me parece que ainda é um ponto, assim, muito complicado, esse lance de assistir aos nossos próprios filmes e discutir os nossos próprios filmes entre nós, sem que haja grandes atritos, assim, sem que haja grandes paixões envolvidas, assim. Acho que o Wellington, principalmente, cara que escreve sobre filmes, o Alexandre também. Eu queria perguntar para vocês muito sinceramente isso, como é que vocês veem justamente esse momento especificamente, assim, de a gente começar a produzir mais, começar a pensar mais os filmes, mas ainda tem essa coisa muito delicada, muito difícil, que é tipo, como falar sobre esses filmes. Muitas das vezes a gente mesmo se pega, putz, como é que eu vou falar, como é que eu vou, enfim, porque somos todos colegas, amigos. Vocês acham que as pessoas assistem poucos os filmes uns dos outros? Digo isso na cena específica a qual a gente está se referindo, né, desse cinema paranaense. Vocês acham, como vocês acham? Porque para mim parece um drama, assim, até pela própria pergunta ser meio truncada, assim, me parece ser difícil esse tipo de coisa, e até fazendo já uma certa crítica, me parece que as pessoas pouco veem os filmes uns dos outros. É mais comum que, poxa, você, enfim, zerou uma série de filmografias, mas os próprios filmes ali da cidade, às vezes você vai falar com alguém, puxa, esse eu não vi, puxa, esse eu não conheço, esse eu não... e aí você fica meio, pô, mas como assim você não vê os filmes das pessoas? Eu não sei se é uma característica daí, nossa, sei lá, Brasil, assim, ou se é em todos os lugares. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Não, de fato, é uma pergunta que sai um pouco truncada, embora tenha sido perfeito, entendi completamente, mas é isso, a resposta também pode ser que saia assim, porque de fato é uma pergunta meio delicada, por vários motivos, assim, espero que eu não me alongue muito, mas acho que um primeiro fator, assim, que tem que ser levado em conta é que é difícil, historicamente, é difícil um artista, sei lá, um realizador falar, né, dos seus pares, assim, sempre há uma certa tendência para guerra, assim, entre aspas, né? A gente pode recuperar vários momentos da história e sempre pode acontecer isso. Acho que não, assim, falar publicamente, escrever crítica necessariamente, talvez fosse mais interessante que houvesse uma separação, né? Que houvesse uma cena mais firme disso, assim, né? De análise, de críticas. Enfim, no começo, por exemplo, entrando na faculdade, eu tinha bastante esse espírito bem mais combativo, que muito equivocado em alguns sentidos, talvez, né? Talvez não, com certeza muito equivocado em vários sentidos, mas
talvez um pouco necessário também, que era tentar escrever sobre os filmes paranaenses e tal, mas aí de um jeito muito provocativo, muito combativo, que também é próprio da idade, também acho que tem lá o seu lugar, né, também provocar um pouco desses atritos, mas eu sempre encarei como, quase também, de novo, quase como um jogo, no sentido meio telecat, WrestleMania, assim, né, um negócio que aqui no ringue, aqui na coisa é isso, mas isso não precisa ser levado tão ao pé da letra ou tão no ressentimento e tal. Acho que isso acontece, assim, existe por vários motivos, e eu consigo entender vários deles, assim, que as pessoas se sentem muito atacadas pessoalmente quando você não gosta de um filme, ou quando você, né, exprime alguma coisa, é como se estivesse atacando a pessoa, porque é tão difícil fazer cinema, tal. E aí tem, né, tem a ver um pouco também com essa visão de cinema, ser uma coisa muito solene, muito importante, que depende de uma série de fatores e tal. E a gente sabe que sim, é muito difícil fazer filmes, ainda mais filmes com um orçamento e tudo mais, mas aí acaba acontecendo isso. Parece que qualquer tentativa de diálogo é um ataque pessoal. A gente teve vários exemplos, assim, né, em atitudes também, né, muito erradas da nossa parte, mas, sei lá, uma tentativa de fazer uma provocação ali com a Graf e tudo mais, e isso ser muito mal visto e isso gerar mais danos do que benefícios para todo mundo, assim, né? Então, parece que todo o cenário gira, ele gira não, né? Todo o cenário meio que conspira para que não haja isso. Não se fale sobre mesmo, porque não vai ser bem recebido, as pessoas não estão muito interessadas, aí rola é difícil esse ressentimento que é bem notável, assim, né? Que as pessoas ficam com esses receios de falar e tal, e do outro e tudo mais. Isso é bem visível, assim. A gente vê os filmes e entre nós a gente comenta, e eu de fato, tenho bastante vontade de conversar numa boa com alguém, assim, falar, sei lá, né, com o Bruno, sei lá, com o Gil, pegar e falar as coisas sobre os filmes e que isso seja, né, uma conversa, uma análise, enfim, né, bastante coloquial, assim, nesse sentido, mas não sei, não acho que haja muita abertura, assim, para isso e, sei lá, talvez eu tenha me alongado e tenha me enrolado muito, mas eu não sei se é possível que haja por conta, só para sintetizar, né? Não sei se é possível que haja uma abertura maior por conta da forma como os filmes são feitos, tem a ver com edital, tem a ver com um ganhou edital, o outro não ganhou, e tem ressentimento, e um acha que o outro está puxando o pé do outro, não sei o que lá, não sei o que lá, e já tem esse fator, e o outro é que acho que não tem muito um costume do debate mais aberto, do debate de ideias mais franco e mais impessoal nesse sentido, assim, então talvez seja bastante difícil a gente chegar a um cenário mais ideal. Do que o Wellington falou, eu concordo uma coisa, né, que é o melindre, né, o medo, a dificuldade, assim, eu falo por mim, assim, é muito difícil, né, para mim, né, eu, apesar de ter 36 anos agora, ser professor universitário e tal, eu falar das minhas coisas, assim, é bem difícil, ouvir comentários sobre as minhas coisas é uma coisa que me dói, né, então, até é isso, assim, faz 5 anos, né, que eu não dirijo um filme meu, né, o Dias do Trovão foi o último desses, né, eu trabalhei em produção de várias coisas, né, que eu orientei, que eu produzi e tal, mas um filme que eu dirigi, que eu sou responsável, que eu sou culpado, faz 5 anos, então eu tô muito tranquilo de falar com o Dias do Trovão, tem o distanciamento que é muito tranquilo, mas outras coisas que eu faço, ou mesmo na época que eu fazia os filmes, eu lembro que eu sentia muito medo, assim, é doído, assim, a gente ouvir comentários sobre as nossas coisas, né? Quando é elogioso, a gente, enfim, se regozija, né? Mas quando é negativo, o comentário, aquilo dói na alma da gente, né? Então, eu acho que, por que dói na alma? Porque acho que, enfim, acho que tem uma questão de cultura mesmo, né? Como estão falando aí, né? De que talvez não é tanto hábito, assim, né? E uma coisa positiva que eu vejo, né? Tenho visto nesse último ano, que é um ano maldito, assim, né? Mas tem algo positivo que são os podcasts, né? Que vocês aí têm feito, né? Cineclube Aurora, ou Cinefap, né? Conversa sobre cinema, e tem comentários, tem críticas ali e tal. Esse hábito de comentar, de analisar, de partilhar, de criticar, né? Criticar não é só negativo, criticar é colocar em crise, é comentar, é discutir, né? Isso é algo muito positivo, né? Como a gente falou, né? Quando a gente era jovem, né? Bom tempo atrás aí, né, a gente escrevia críticas muito ácidas, muitas equivocadas ainda e tal. Tenho visto, tem o pessoal o lugar da crítica agora é muito o Letterboxd, né, então é um espaço que eu não frequento muito, né, mas sei que existe um exercício lá de comentários e trocas, né, mas eu concordo com isso, sim, que vocês falaram, que
não parece natural, não é algo muito fácil de se levar. Eu acho muito por causa desse melindres, que são algo culturais e meio embutidos na gente já, mas também os espaços, né? Eu acho que tem realmente isso, assim, fomentar mais espaços disso, né? Aonde que a gente conversa. É muito fácil para mim, eu falo muito sobre cinema porque eu dou aula numa universidade sobre cinema, então é algo muito corriqueiro para mim, né? Mas para quem não está nessa posição que eu tô, eu entendo que é algo muito mais raro de se acompanhar discussões sobre isso, né? A gente não tem publicação, revista sobre crítica habitual aqui, né? Então, eu acho que os lugares de reflexão e de crítica realmente são coisas que faltam para a gente mudar essa cultura. Mas só para completar, assim, e fechar essa ideia, nessa parte eu discordo um pouco do Alexandre, assim, quer dizer, não é discordo, né, mas eu não sinto tanto isso, eu acho interessante, assim, ouvir opiniões bizarras sobre o próprio filme, bizarras, né, já estou colocando um juízo de valor, né, mas ouvir opiniões sobre o filme, ouvir esse tipo de coisa, ou críticas que podem parecer injustas, claro, sempre afeta o ego de alguma forma, a gente fica sempre assim e tal, mas acho que por me interessar muito por esse ambiente da crítica, do embate de ideias e tal, eu acho legal, gostaria que tivesse mais, assim, e sinto bastante falta, no fim das contas. Então, mas a questão psicanalítica, aí eu deveria fazer análise para lidar com isso, entende? Eu acho que tem que haver o espaço da crítica, tem que haver o comentário, né? Só que eu, como nunca lidei com isso suficientemente, eu sofro com isso, mas eu tô equivocado, eu assumo. Eu sinto que, para além dos filmes, vocês ainda têm um gosto muito grande por incentivar, né, o cinema em diferentes áreas e fomentar essas atividades de formação, tanto quanto na universidade, como em outros espaços. Eu vejo isso muito com o metrô e as oficinas de crítica que vocês já têm realizado lá. Como que vocês pensam esse espaço de formação e de atividades cinematográficas para além da realização? Talvez as pessoas achem brega eu falar isso, né, mas de fato, assim, eu acredito que o cinema é um ótimo ponto de encontro, né? E encontro, de novo, não é só os filmes, né? Lembrando, né, o William falou desses momentos, as estreias da Cinemateca, né? Pô, saudades mesmo, saudades das estreias da Cinemateca, né? Que a gente fazia, tá? Chegou um momento que a gente parou de fazer, porque, sei lá, as pessoas não iam mais, mas, assim, eu conheci, a Gabi falou de oficina de crítica. Primeira coisa que eu frequentei junto com o Wellington e o Christopher foi uma oficina de crítica do Putz, Festival Universitário, né, que veio antes do metrô, isso foi em 2009, acho. A gente foi na oficina de crítica do Luiz Carlos Oliveira Júnior. A gente assistiu, nós quatro, estava eu, o Alvinho, que era o meu colega de sala, Christopher e o Wellington lá assistindo essa oficina. Depois a gente foi conversando a respeito, né? Então, se encontrar numa oficina de crítica, se encontrar numa sessão de estreia de filme, se encontrar no cinema comercial, se encontrar numa aula que você vai dar, se encontrar num grupo de discussão por e-mail que tinha, ou no Orkut, ou Facebook, o que for, assim, né? Então, essa ideia de ponto de encontro, de fomentar as coisas. Tem um outro nome também de uma pessoa que é importante no nosso percurso do quadro, que é o Nikola Matevski. O Nikola, ele era sócio da gente no começo e ele era coordenador de cinema do Sesc Paço da Liberdade. O Nikola, ele programava muitas sessões de cinema e convidava a gente também, porque a gente trabalhava juntos, né? Para fazer cineclube, o Wellington organizou várias sessões com textos, com filmes exibidos. Eu participei de outras sessões que eu trazia gente de fora do Paraná para apresentar filmes. André Tonati, a única vez que eu tive contato pessoal com o André Tonati, que foi que eu convidei ele para vir para cá, exibiu Serras da Desordem no Paço da Liberdade. Né? Então, é isso, coisas emocionantes, assim, né, que são fomentadas e possibilitadas pelo cinema, né, não só os filmes, de novo, né, então, é isso, assim, a gente fala, a coisa que eu mais sinto falta, né, e que é sanada para mim quando tinha metrô ao vivo, né, na época que podia sair e podia ir ao cinema presencialmente, né, ou mesmo o olhar de cinema, né, os encontros que a gente tinha, outras sessões, tal. Isso, assim, é uma coisa legal do cinema, né? Falei, pode ser só meio brega, né? Mas o cinema é um ponto de encontro também das pessoas, né? E a partir dos filmes, conversar sobre filmes que você fez, filmes que você gostou, e assim vai. Não, só complementando, assim, a gente tenta fazer essas coisas todas, consegue fazer várias delas, porque a gente vivenciou isso, né? Uma coisa uma relação bem imediata mesmo. A gente foi importantíssimo para o nosso crescimento, é importantíssimo até hoje, assim, tem frutos disso até hoje. A gente acha que é fundamental tentar passar para as pessoas mais novas a mesma experiência, a mesma possibilidade de encontro e de
enfim, de tudo isso que o Alexandre descreveu aí. Então, e a gente nós não somos os únicos, né? O Alexandre já mencionou os podcasts, né? O William aqui com a Aurora, tá na Flix e várias outras formas de pôr isso em movimento, assim. Então, tem muita gente fazendo isso, outros festivais, né? Tudo. Então, tem várias pessoas também pensando assim, é fundamental. A gente vê também, isso é legal, porque a gente vê o efeito imediato dessas nossas atitudes, assim, com o pessoal aqui da Coco Filmes mesmo, né? Tá aí, pessoas que também se empolgam com coisas que eles estão vendo e tal, e é isso, assim, talvez a gente, né, o Nicola, por exemplo, ali serviu como mentor, ali, alguém que ajudou, né, muito, em vários sentidos, ajudou a gente a realizar coisas, enfim. Agora a gente mais ou menos faz um pouco desse papel também, e uma coisa bem, bem importante, assim. Sim. Então, eu queria puxar, então, acho que provavelmente uma última pergunta para a gente fechar por hoje o nosso papo, que aí é justamente sobre enfim, esses múltiplos lugares onde vocês estão dentro do cinema, e mais especificamente acho que é um que vale muito falar mais sobre, que é justamente o lugar da escrita, né? A escrita sobre cinema, que, enfim, está muito nesse lugar da cinefilia, desse exercício por essa paixão pelo cinema e pelos filmes, e encontrar os filmes, falar sobre os filmes, dialogar sobre os filmes, mas também tem a própria coisa ali do prazer em escrever, né? Tanto sobre cinema, mas como escrever em si, né? Que eu imagino que vocês devem ter muito, porque ambos escrevem bastante, ambos escrevem sobre cinema. E, enfim, né? É uma coisa que existe dentro dessa atividade de cinema. E, enfim, queria que vocês falassem sobre isso, se isso sempre esteve ali, ou se foi uma coisa que surgiu, enfim, antes mesmo do fazer cinema, vocês já escreviam sobre cinema ou não, enfim, falem sobre, né? A relação com a escrita, né? Eu falei no outro momento também, né? Que a gente gosta de música, gosta de literatura, gosta de escrita, né? Então, da minha parte, certeza do Eno também, eu sei disso, né? Que a gente sempre gostou muito de ler, né? E de ler, né? Porque eu acho que é isso, uma coisa leva a outra, né? A vontade de você gostar de ler te leva a vontade de escrever, né? Você gostar de filmes te leva a vontade de fazer os filmes também, né? Eu acho que essa vontade, né? Claro, concretizar isso é o privilégio, né? Que você tem, né? No caso do cinema é mais difícil do que escrever, né? Mas é isso, eu gosto muito da escrita, né? E sempre foi presente na minha vida, né? O momento que eu comecei a imergir mais no cinema foi o momento que eu comecei a ler mais sobre cinema, né? Ler crítica, seja em jornal, né? Lia muito Folha de São Paulo, né? Ou na época Revista Bravo, enfim, crítica de cinema, né? E daí comecei a ler na internet, né? Porque a internet se popularizou, né? Comecei a ler outras coisas, né? Revista Contracampo, uma coisa que marcou muito a nossa geração também, né? E sempre muito presente na minha vida, né? A leitura, a escrita, daí cada vez é isso, passando por esse processo, estou fazendo minha tese, doutorado aqui, né? Eu não sou satisfeito com a minha escrita, assim, eu não gosto, assim, da minha escrita, né? Eu sofro muito com ela, né? Eu escrevo por necessidade, assim, eu não sinto que a escrita para mim é algo natural, assim, né? Eu escrevo porque tenho necessidade de me comunicar, de me expressar, de transmitir algumas coisas, né? Mas não sou feliz com a minha escrita, né? E isso é uma coisa que nem tento, nem espero conseguir resolver, né? Porque eu acho que é mais fácil lidar com a minha vontade de fazer filmes e aprimorar isso do que de escrever em si. Mas a questão é assim, eu não nego a escrita, eu acho que a escrita, né, o texto, sei lá, talvez a maior invenção da humanidade, talvez maior que o cinema, não sei, né, mas é algo muito importante pra gente, né, e falando por mim, né, tanto que a gente tem um projeto atualmente de editora e de uma série sobre livros, né, porque é uma coisa que a gente gosta muito, né? Uma coisa que eu fiz, né, com a minha dissertação de mestrado, né, sobre o Homer, foi publicar em formato de livro, né? E a gente quer continuar publicando mais dessas coisas, né? É um projeto antigo, né? É uma coisa que o Wellington fala, né? Por um momento na minha vida eu esqueci disso. Quando a gente criou o quadro, a gente foi lá numerar, né, as atividades que o quadro poderia exercer, e uma delas é edição de livros e revistas. Tá lá, em 2010 a gente tinha esse projeto, assim, né? E ficou afastado, ficou em pausa por um tempo, né, mas a gente está voltando com tudo isso agora, né? O Wellington escrevendo a dissertação dele, né? A gente editando alguns outros livros que sairão nesse ano de 2021. A gente vai lançar 4 livros, né? De pessoas que são amigas nossas, né? Pessoas queridas nossas, né? E tá aí, porque eu acho que é indissociável, assim, né? O cinema deve muito à escrita, né? Não só pelo aspecto óbvio do roteiro, né?
mas a gente falou aqui de Romero, né? A gente fala de novela vague, né? É isso, assim, eu acho que grandes artistas também, muitos grandes artistas foram também grandes escritores, no sentido não só da escrita ficcional, mas no sentido da reflexão textual, assim, é uma coisa que me toca muito e eu gosto muito, assim, né? Não consigo não ler sobre cinema, né? Até hoje, assim, posso ter mudado as coisas que eu leio, hoje não leio tanto crítica, né? Mas ficar sem ler sobre cinema, sobre arte em geral, assim, eu não consigo viver, não consigo imaginar a vida assim, não. O Alexandre já falou algumas vezes do quanto a gente gosta de música e tal, e assim, acho que eu começo a pensar mais sobre isso quando eu começo a lidar mais com a escrita sobre música, assim, isso na adolescência, né, bem novo. E aí tem uma coisa um pouco que hoje é muito, parece muito longeva, muito antiga, né, tudo um passado muito distante, mas eu me interessava muito em ler críticas musicais, assim, de discos que eu não tinha acesso, que eu não podia ouvir. Tem o Superchunk, por exemplo, né, que toca no Dias e Trovão, a banda que a gente gosta muito hoje em dia, mas as primeiras vezes que eu ouvi sobre o Superchunk foram em críticas, foram em textos, né, sobre tal disco, enfim, eu não achava em lugar nenhum, não conseguia baixar, enfim. Eu gostava do poder evocativo que isso exercia sobre mim, assim, ficava imaginando o que seria, né, o que é esse disco, essa sonoridade, essa descrição daquilo outro, enfim. E aí eu gostava muito de exercitar isso, até de forma deliberada, às vezes, até de atrasar um pouco o momento em que eu ia entrar em contato com a obra, só para prolongar um pouco dessa minha imaginação em cima daquilo que foi escrito e tal. E, e aí depois, né, passando para o cinema, é bastante parecido, assim, com filmes que eu adoro até hoje, assim, né, ler críticas sobre filmes que eu não vi, talvez eu nunca vá ver, até de propósito mesmo. E, além desse meu comportamento como leitor, né, claro, né, também, com certeza eu comecei, antes fui um leitor voraz de Agatha Christie, antes de ser um cinéfilo, isso com 9, 10 anos, sei lá, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então, né, muito obcecado com leitura e tal. E aí depois, quando meu interesse pela escrita também veio surgindo, assim, não sei em que momento, mas não demorou muito para que eu quisesse escrever sobre cinema e sobre as coisas que eu gosto e tal. E isso ficou mais concretizado na faculdade de jornalismo. E me interessava essa coisa também, né, de poder então evocar algumas coisas sobre certos filmes, né, construir, né, Jairo Ferreira fala na crítica de invenção, é meio por aí mesmo. Então, criar uma imagem que vai ser projetada por cima da imagem que é o filme, né? E o confronto dessas duas imagens vai gerar uma outra coisa. Então, sempre me interessou isso. Eu sempre gostei de exercitar, então, o cinema, né? Prolongar o que eu estava vendo, ou mesmo recriar aquilo que eu estava vendo, até num sentido meio esquisito. Assim, eu tenho um texto que eu escrevi sobre o ato, né? Sobre crítica, enfim, que saiu na Contracampo, na edição derradeira da Contracampo, que eu parto um pouco da reflexão do Vértigo, né? Então, a atividade do crítico é um pouco, mais ou menos, assim, o que o Scott, né, faz no filme, assim, que é recriar a Kinova, que de alguma maneira, uma projeção fantasmagórica, enfim, que vai sair um pouco deturpada, mas é um pouco, né, nesse sentido, de projetar uma imagem outra, assim, e isso, sempre gostei de exercitar, né, dessa forma. E aí, como eu falei ali, né, na pergunta anterior, assim, eu queria exercitar isso também de forma um pouco mais consistente na academia, né, num texto mais longo, de mais fôlego e tal, poder pesquisar um pouco mais e poder também brincar um pouco mais com os formatos, assim, poder arriscar um pouco mais na forma. E aí, eu, claro, não sou totalmente satisfeito com a minha escrita, mas eu gosto da minha escrita. Tenho prazer em ficar remexendo e ficar tentando, né, arroubos formais ali, ficar tentando criar coisas. Me interessa muito isso, assim. Então, o Alexandre falou, né, não tem como viver sem a escrita, ou a leitura, né, no caso, como ele falou. Para mim também, eu não consigo imaginar vivenciando o cinema sem que a escrita faça parte disso, né? Escrita em forma de pesquisa, em forma de crítica, em forma de pensamento, né? Esse é o grande ponto, assim. Pô, galera, muito legal. Então acho que a gente vai finalizar a conversa. Foi muito massa esse papo. Putz, ter vocês aqui foi muito legal. A gente fica bem feliz que vocês aceitaram o convite, né, de participar desse episódio.
A gente gosta muito do trabalho de vocês, ele é bem importante, enfim, para o cinema paranaense como um todo e também para a gente que está começando agora, enfim, né? E é isso, assim, acho que se vocês quiserem dar uma palavra final, um último recado, uma última fala, o microfone está com vocês aí. Eu não gosto de terminar de maneira para baixo as coisas, né? Não que foi para baixo agora, mas é isso, eu quero terminar com uma coisa muito otimista, né? Mais otimista possível, né? Mais otimista possível, claro que não dá para ser tão otimista assim, né? Mas o que o William falou hoje, né? Quando ele chegou em Curitiba, ele viu um momento muito empolgante, né? Do cinema aqui, né? E, enfim, eu tive a felicidade de fazer parte, né? Naquela época não parecia tão empolgante, né? Mas hoje, lembrando, pô, era empolgante, era bem legal mesmo, né? Mas eu pensando, né? Hoje, para quem chega, ou mesmo para eu, né? Que estou vivendo esse momento, né? Eu acho que tem coisas muito legais e muito Eu empolgantes. quero também ir por essa mesma onda, assim, de um otimismo, que é o que a gente tem que ser otimista, não tem essa. E eu acho também muito, muito legal, assim, tudo que vocês estão fazendo, me sinto muito estimulado e me dá mais vontade de também estimular, assim, né, de tentar criar essa coisa aí, de que a gente é influenciado, a gente influencia aí, as ações, né, que a gente saia do marasmo, que a gente faça coisas e acho isso fundamental e a gente tem visto, eu tenho visto muito isso recentemente, então é bem empolgante, assim, é muito legal. E é isso, né, pessoal? A gente faz filmes, a gente faz textos, a gente pesquisa, a gente faz crítica, a gente faz podcast, a gente faz cinema e nosso papel é fazer cinema, seja lá como for. E não resta mais nada. O que a gente vai fazer? A gente tem que fazer isso. Bom, galera, e nessa nota a gente fica hoje por aqui. A gente agradece também a você que está nos escutando e nos acompanhando. Caso você chegou por agora, a gente também te convida a dar uma checada nos episódios anteriores e a acompanhar a gente por aqui e pelo Instagram no @historiacinepr, para ficar por dentro das novidades que sempre falamos por lá. Tchau, tchau!